Amigos queridos, bom dia. Que o nosso dia seja iluminado pelas vibrações amorosas de nosso Mestre Jesus. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 20, os trabalhadores da última hora. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagariam denário, e cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à terceira hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora sexta e à hora nona do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez, à hora 11ª, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E disseram eles: Que ninguém nos assalariou. E então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava de seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se, então, os que só 1ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que eu receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dá tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo disso o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionastes comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence, e vai-te apraz a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados, e poucos os escolhidos. Instruções dos Espíritos. Os últimos serão os primeiros. O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso apenas lhe faltava o labucho. Se, porém, se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando soar a última hora é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Que dizer, então, daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia, em praticar atos culposos, que haja blasfemado de Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinado os que nele confiaram, abusado da inocência, que, enfim, se haja cevado em todas as ignominias da humanidade? Que será desse? Bastar-lhe-á dizer à última hora: Senhor, empreguei mal o meu tempo. Tome até o fim do dia, para que eu execute um pouco
embora bem pouco de minha tarefa, e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, não. Senhor lhe dirá: não tenho presentemente trabalho para te dar. Malbaratastes o teu tempo, esquecestes o que havia aprendido, já não sabes trabalhar na minha vinda. Recomeça, portanto, a aprender, e quando te achares mais bem disposto, vem ter comigo, e eu te franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chama para a sua vinha, sem que quisesse penetrar nela. Eis-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Constantino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Amado Jesus, querido Mestre, nesta manhã alvissareira, acabamos de fazer a leitura, Jesus, que toca a nossa intimidade espiritual, a nos perguntar o que o Senhor espera de nós. Ajude-nos, Jesus, a compreender esta hora em que estamos vivendo, para ser-lhes útil, para que sejamos úteis aos irmãos de caminhada, e que a sua paz nos envolva, trazendo-nos a esperança e a alegria de viver. Que Jesus nos abençoe e que a paz possa mover a nossa vontade de caminhar e de servir. Que assim seja. Meus queridos amigos, esta é uma lição que nos convida a pensar muito quem somos nós, que trabalhadores nós somos. Nós aqui podemos perceber que ele fala que o reino dos céus é semelhante a um pai de família, que saiu de madrugada a fim de salariar os trabalhadores para a sua vinha. Nós sabemos que a vinha é o planeta que nós nos encontramos reencarnados, é o planeta Terra. E o planeta, ele não é um barco desgovernado. Toda a nossa coletividade humana tem caído muito em desordens, mas as leis que presidem a casa terrestre se expressam em absoluta harmonia. É preciso que a gente compreenda que a terra é a vinha de Jesus. E para cá viemos para aprender a trabalhar desde a aurora dos séculos, com a chegada dos primeiros habitantes da terra. Fomos assalariados quantas vezes e nada fizemos, e os séculos foram se transformando em escolas benditas para todos nós, que passamos a receber grandes experiências, e foi por essas experiências que nós fomos integrando dentro de nós o verdadeiro amor, se assim podemos dizer, que cada um de nós precisamos pensar no amor que nós temos recebido. Esta é o maior salário, é a maior contribuição que cada um de nós desejamos ofertar a Jesus. E a parábola nos mostra daqueles servidores que não foram assalariados e depois aqueles que chegaram na primeira hora ganharam o mesmo denário daqueles últimos. Mas precisamos também entender que quando na parábola de Mateus
Jesus disse: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionastes comigo a receber um denário pelo teu dia? Toma-me, toma-me, toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Isso aí está falando de nós, trabalhadores desta vinha, que temos tido muitas oportunidades, e é por isso que nas instruções dos Espíritos ele vem nos mostrar: os últimos serão os primeiros. E nós estamos reencarnados nesta última hora do mundo de provas e expiação. Mas é preciso que a gente pergunte para a gente mesmo: o que nós temos feito para recebermos o nosso salário? Será que todos nós temos desenvolvido a paciência, o repouso que nos é tão agradável? Mas quando soar a última hora, nos diz Constantino, é que será tempo de pensar no salário do dia. O que nós fizemos desta reencarnação? O que você está fazendo para receber de Jesus a bonificação necessária? Muitas vezes temos visto que nós somos indiferentes a esta vinha, às oportunidades, e muitas vezes nós também percebemos que o nosso salário tem que ser compatível com o nosso esforço, mas nem sempre esse esforço mostra aquilo que verdadeiramente deveríamos fazer. E nós reconhecemos que muitos trabalhadores desta hora são muito preguiçosos. Estão sempre adiando algo para amanhã, para depois. Então, é preciso que o espírita, que é aquele que passou pela primeira hora, a segunda hora, que veio com Moisés, com Jesus, e agora estamos na última hora. A última hora que esse planeta, que essa vinha nos convida a trabalhar. E muitas vezes, talvez por inocência, ou talvez por indisciplina, ou por indiferença, nós não temos correspondido com tudo aquilo que este conhecimento tem nos apresentado. Então, quando aqui nós vamos ver: Senhor, empreguei mal o meu tempo, toma-me até o fim do dia, para que eu execute um pouco, embora bem pouco, de minha tarefa, e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, não, Senhor lhe dirá: não tenho presentemente trabalho para te dar. Mal baratastes o teu tempo. Prestemos atenção nisso, irmãos. O tempo é um talento que a vida nos oferece. O que nós temos feito com esse tempo? Muitos ainda não têm tempo para amar, não têm tempo para servir, não têm tempo para vivenciar os ensinamentos do Cristo. É preciso que a gente aprenda, e muitas vezes teremos que recomeçar. E nessa reencarnação, muitos de nós estamos recomeçando. Encontramos outros que já trazem maior disposição para o trabalho, nos ensinando, nos exemplificando. Então, nós precisamos perceber, cada um olhando para dentro de si, qual é o nosso trabalho, de que forma nós temos vivenciado o bem. E aí, Constantino nos disse: bons espíritas, nos chama de bons. Meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Olha a responsabilidade. Nos faz pensar aqui naquele encontro com Jesus e Paulo de Tarso, e quando Saulo, ainda Saulo, enquanto Saulo, doutor da lei, ele diz para Jesus: Senhor, que queres que eu faça? Talvez seja essa a pergunta de hoje para todos nós. Senhor, que queres que eu faça? E aí ele nos diz: bons espíritas, meus bem-amados, sois todos os operários, obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria daquele que dissesse:
Comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só terminei ao anoitecer. Que não teve o tempo ocioso, que não teve o tempo da preguiça, que não teve o tempo da indiferença. Todos somos chamados para exercer o bem, o amor, a caridade. Mas muitos ainda se encontram com os olhos fechados, as mãos atadas. Quantos séculos e séculos nós estamos caminhando? E o Senhor nos chamando para a vinha, sem que nela nós pudéssemos entrar, sem que nela nós quiséssemos trabalhar. Então, nós estamos agora recebendo o salário que nós não fomos compatíveis, o salário, muitas vezes, da dor, que é o momento que temos tido para resgatar, para reencontrar com os ensinamentos de Jesus, para buscar Jesus. E aqui nós vamos ver quando ele nos diz: e pregai bem a hora que vos resta. Aproveitemos esse tempo que nos resta, que nós não sabemos se é uma hora, se é um dia, se é uma década, porque ninguém sabe o tempo da sua programação reencarnatória. E nós estamos sendo convidados a empregar todos os esforços que o conhecimento tem nos trazido, numa postura de dignidade, para que nós possamos sentir o valor e a grandeza de tudo aquilo que o Evangelho nos convida. Ah, espíritas, irmãos queridos, nós precisamos compreender que a hora é para todos nós e há muita razão para que nós pudéssemos sentir dentro de nós o desejo de trabalhar mais, cada dia mais, porque nós ainda não estamos desamparados. A vinha do Senhor é grande e todos nós estamos sendo convidados a vivenciar os ensinamentos de Jesus numa postura de sinceridade, numa postura de integridade moral. E assim, com todo esse desejo, nós agradecemos. Agradecemos muito a Deus por tudo que Ele tem nos dado, mas não nos esqueçamos que Jesus nos disse: a cada um segundo a sua obra, de acordo com o seu esforço do seu trabalho. Mesmo que você tenha encontrado com a doutrina espírita já no seu caminhar desta existência, mas é sempre uma oportunidade para que a gente possa aprender a amar e a servir. Que Deus esteja com todos nós. Meus queridos irmãos, a gente precisa refletir muito, precisamos. Que nós precisamos sentir a dádiva da luz que nós temos recebido em nossa vida. Se ainda persistimos nos caminhos pedregosos na porta larga, é uma escolha nossa. E que nesta hora possamos refletir imensamente com todas as vibrações que Jesus tem nos dado por meio do passe. Possamos entrar em comunhão com estes espíritos e que a doce paz do Senhor alcance a nossa intimidade espiritual, levando-nos a pensar, a refletir em tudo isso que nós temos recebido. Amigos, saibamos pedir água fluidificada, esse medicamento divino que vai nos abastecer, que vai nos sustentar, nos fortalecer. E assim, Jesus, que esta vibração amorosa se estenda a todos os corações, aos corações amigos, aqueles que ora estão passando por maiores dores, nossos irmãos que ora estão internados nos hospitais, nos isolamentos, na UTI, que todos recebam a bênção do amparo, lembrando os nossos irmãos que o passe, a distância, a prece sincera também é um trabalho.
E assim, Jesus, com imensa gratidão, nós te pedimos que nos sustente e nos fortaleça, hoje, agora e por todo sempre. Abraço amigo, fraterno, do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, queridos irmãos.